Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Plan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato, produtora de conteúdo aqui do canal no YouTube desde 2018. Te convido a clicar no botão logo aqui abaixo, se inscrever, ativar o sininho, porque sempre aos domingos tem vídeo novo postado por aqui, seja ele vídeo de artesanato em MDF, artesanato sustentável, dicas sobre utilização de materiais, rotina, administração do tempo e muito mais. Nesta aula, eu trouxe para vocês um passo a passo riquíssimo em detalhes, trabalhando bastante a pintura country numa peça que é utilitária. Essa peça ela é conhecida como porta-rolo de papel, guardanapo, aquele que a gente utiliza na cozinha, com o tema de vaquinha country. Esse porta-rolo é da minha parceira Opera Laser e todos os materiais utilizados eu informo na lista de materiais que acompanha o passo a passo em PDF que eu disponibilizo para quem faz parte do clube de membros. Quem me apoia aqui no canal, contribuindo com R$ 6,99 por mês, tem acesso a passo e diversas vantagens. Se você não conhece o meu clube de membros, eu também vou colocar um link explicativo aqui no card para vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, engajar bastante para eu saber se esse conteúdo é relevante para continuar trazendo para vocês aqui de forma gratuita. Chega de conversa, vamos lá conferir então passo a passo? Já adiantei algumas etapas aqui do projeto, mas eu vou explicar bem certinho para vocês. Aqui eu vou mostrar a parte de trás. O recorte vem mais ou menos assim, porém vem com a marcação do vestidinho e aqui das patinhas. Aí o que eu fiz para poder preparar o projeto? Como ele é cortado a laser e eu preciso ter fundo claro, eu trabalhei com a goma laca indiana em todos os recortes, inclusive aqui na base. A base eu já deixei montada porque fica mais fácil. Depois, quando a gente pinta, pode ter problema aqui na hora de encaixar atrito, porque a gente vai fazendo as camadas de tintas e aí tem essa dificuldade. Então aqui eu já preparei também com a goma laca indiana, pode ser incolor, já tem vídeo aula dessa etapa, eu vou linkar aqui no card. E aí, nas orelhinhas não vinha divisão, tudo, então eu passei o branco até dar uma boa cobertura. Depois eu risquei com a lapiseira aqui o contorno da cabecinha para fazer a divisão das orelhas, essa parte aqui para fazer a parte interna das orelhas, a parte dos chifres. Aqui nas patinhas eu fiz como se fosse o casco e as patas. Aqui também eu dividi com a lapiseira e fiz algumas manchinhas e aí é a critério de vocês trabalhar dessa forma. O vestidinho, teremos uma sobreposição, que inclusive a Opera Laser manda com até um papel para scrapbook, que a gente vai trabalhar com ele depois, mas quem quiser pode pintar o recorte ou pintar onde está riscado. Aqui eu quero fazer um projeto bem rapidinho para vocês conseguirem fazer também. Agora, a pintura de fundo. A parte do fuço e dentro das orelhinhas, eu pintei com a cor areia. E a parte do vestidinho, que na verdade é a camisa, né? A parte interna, aqui que seria o vestidinho. Eu pintei com a cor palha. Aqui eu vou pintar com vocês algumas manchinhas. E aí eu posso trabalhar com um pincel redondo de pelo de pônei ou um pincel liner filete. Aqui eu vou trabalhar com a cor preta. Hidrato o pincel antes. Venho aqui no preto. Posso trabalhar com uma bandejinha para poder dar uma diluída um pouco nessa tinta, para ela ficar maleável. Vou começar a fazer as manchinhas menores. Eu trabalho com um pincel mais velhinho, que ele já não seja bom para poder fazer pesponto ou cílios, olhinhos. Aqui no vestidinho não tem problema se passar um pouco, porque como eu falei, vai ter a sobreposição. Eu nem me importo se
passar um pouquinho, eu não preciso ter muito cuidado. Mas quem for trabalhar direto no MDF, não quiser a sobreposição, toma cuidado. Aqui eu tô fazendo a vaquinha clássica, preto com branco, mas quem quiser pode fazer com as manchinhas marrom, enfim, dá pra trocar. De repente pintar a vaquinha até de marrom, cor que vocês quiserem. Eu acho que eu nem vou usar o pincel de pelo de pônei, porque esse aqui já faz o trabalho muito bem, sem acúmulo de tinta, sem borrar aqui, passar da parte do desenho. Aqui no pezinho também, não tem problema se passar. Porque tem a sobreposição. A barrinha aqui da roupinha tem que tomar cuidado. Pronto, acho que deu pra vocês compreenderem. Eu vou terminar de pintar todas as manchinhas. Ó, sujei aqui. Já vem com um paninho úmido e limpo antes que essa tinta seque. Eu vou terminar de pintar essas manchinhas e aí eu já volto pra gente começar a etapa de sombreado. Enquanto as manchinhas vão secando, eu fiz uma misturinha de cor do sépia com o mineral mais claro e do sépia com o mineral um pouco mais escuro, porque eu vou pintar os chifrinhos e os cascos. Os chifrinhos eu vou pintar com um tom mais claro e os cascos com um tom mais escuro. Posso também trabalhar com o mesmo pincel ou com esse maiorzinho aqui no caso dos cascos. Como eu vou ficar aguardando essa secagem, o que eu posso fazer? Já consigo trabalhar no sombreado no fuço. Aqui no fuço, eu vou trabalhar com a cor salmão. Eu vou fazer um sombreado aplicando 2 vezes essa cor. Depois, eu dou uma envelhecida com o tom cappuccino. Vou trabalhar com o pincel angular de numeração 16, já tenho a água aqui. E se você tiver dúvidas sobre sombreado em peças pequenas, tem uma videoaula bem detalhada sobre essa etapa já disponível aqui no canal. Eu vou virar assim, porque fica mais fácil. Embaixo da minha peça tem uma fita crepe. Venho aqui no tom, dou uma trabalhada no azulejo, tiro o excesso aqui num paninho e começo a sombrear. Seco e repito. Depois de sombrear ficou assim. Agora eu vou fazer os narizes, a parte interna, né, do narizinho, com o stencil de bolinha e vou trabalhar com a cor salmão e cappuccino e um pouquinho de mineral, vocês vão entender. Já hidratei os pincéis, dou uma torcidinha. Vou trabalhar com os pincéis da Acrylex, numeração 4 e numeração 2. Primeiro eu vejo proporcionalmente qual que ficaria melhor. Esse aqui. Os outros são maiores. O mesmo pincel eu venho no cappuccino,
trabalho aqui no papelão e aí eu faço a sombra na parte inferior. Só pra dar um certo volume. E o pincel vai mais pra fora do que pra dentro. E aí, na parte de cima, eu entro com a cor branca. Só que aí eu troco de pincel. Seco mais uma vez. E para encerrar a parte do nariz, eu vou sombrear com a cor branca o topo. E para encerrar, eu vou fazer 2 vírgulas com a cor branca dentro do narizinho. A primeira eu não gostei, vem aqui com o cotonete, limpo, seco e faço de novo. A parte do fuço é somente isso. A próxima etapa é pintar as bordinhas. E agora eu vou voltar para a parte da vaquinha. Voltando aqui para a vaquinha, eu vou sombrear as orelhinhas da mesma forma que eu sombreei o fuço, com o salmão e depois com o cappuccino. Mas aí eu vou trabalhar com um pincel menor da Ceramic de numeração 10. Aqui eu vou fazer só a demão com o salmão. A com cappuccino é repetição. Eu vou fazer bem rapidinho aqui também. Para facilitar, eu já dei uma demão de sombreado nas áreas que eu vou dar a segunda aqui com vocês. Aqui as orelhinhas finalizei, então eu apliquei o salmão e depois o cappuccino. Agora a gente vai para a parte superior e aí eu vou trabalhar com essa misturinha de cor que foi a que eu pintei os cascos. Vou trabalhar com um pincel menor, porque a região ela é limitada aqui. Eu já dei uma demão, vou dar a segunda demão com vocês. Trabalho, tiro o excesso no paninho. Agora, eu vou pra parte que eu vou trabalhar com concreto. Eu vou fazendo por partes.
Prontinho, com a cor concreto, é somente isso. Agora eu vou começar a sombrear o contorno do vestidinho com a cor ocre ouro. Coloquei todos os elementos aqui para vocês verem. Como eu falei da parte de sobreposição, tem um recorte aqui para colar o vestidinho aqui. Aqui a única coisa que eu fiz que não gravei, porque assim, pessoal, acaba sendo muito repetitivo e as aulas ficam muito extensas aqui no YouTube. E as aulas, infelizmente, precisam ser mais dinâmicas, mais rápidas. Depois que eu dei as duas demãos, tanto do concreto quanto do ocre ouro, eu vim com o cappuccino e dei mais uma demão bem transparente para tirar um pouco da vivacidade dessas cores. E só aqui na divisão das perninhas eu trabalhei com o sépia também bem transparente. A próxima etapa aqui vai ser fazer a luz tanto nessa região, nos chifrinhos e também nas patinhas. Aqui eu vou riscar com uma lapiseira para fazer a divisão. Ó. Pra gente poder fazer os pezinhos aqui, os cascos, enfim, como queiram chamar. E aí eu vou trabalhar com um pincel de pituá e a cor branca. Aqui na parte dos chifrinhos, eu tenho que trabalhar com um pincelzinho menor. E aí eu aproveito e já faço também a luz nas manchinhas. Prontinho, somente isso. Aí agora aqui nos cascos, o que eu vou fazer? Eu vou sombrear com a cor sépia, que foi o tom clareado que eu trabalhei, né? Então, para dar um melhor acabamento. Esse projeto não é difícil de fazer, mas ele tem muitos detalhes. Você precisa estudar para poder fazer bem feitinho.
secar para poder fazer a parte de baixo. Eu quero fazer um estilo bem country essa vaquinha, então eu vou fazer um xadrez e eu vou trabalhar com a cor provençal, aqui da tampinha mesmo, eu tô com outro azulejo. Pra fazer o xadrez, eu sempre trabalho com a tinta um pouco diluída, não muito aguada, porém diluída, porque tem que ter uma certa transparência. Ó, eu vou dar uma testadinha aqui nessa parte primeiro, ó, tá muito aguadinha. Porque ali eu vou colar o vestidinho, então não tem problema, ó, posso até tirar aqui. E aí eu vou começar, vou colocar um pouquinho pra lá. Aqui. Eu não vou riscar nem nada, quem não tiver segurança pra fazer isso pode riscar. Eu vou começar lá no vestidinho e vou subir até o fuço. Eu gosto que fique esses tremidinhos, eu acho que dá um ar mesmo de feito à mão. Eu não sou crica com essas coisas, não sou perfeccionista. Eu tô procurando aqui a minha fita crepe, aqui, porque eu vou isolar ali a parte dos bracinhos. Aqui eu não quero ter retrabalho. Faço aqui também na parte do vestidinho. E aí é só repetição mesmo, eu vou continuar fazendo. Depois de fazer tudo na parte vertical, eu vou tirar a fita pra ver se eu borrei. Porque aqui ainda tá molhadinho, se eu borrei eu já consigo consertar. Tá perfeitinho. Agora eu vou secar bem para poder fazer na horizontal. Antes de ir para horizontal, eu gosto de dar uma lixadinha nas faixinhas para deixar elas um pouquinho mais transparentes e fazer o efeito mesmo do xadrez. Isso depende da cor, depende muito de como ficou. Aqui eu tô trabalhando com uma lixa de gramatura 400, aquela lixa bem fininha. Prontinho, agora eu começo a fazer na horizontal. Olhem só que gracinha. A parte do xadrez é somente isso. Agora eu vou dar mais uma secada. Para poder encerrar esse xadrez, eu vou trabalhar com um pincel liner, pode ser um filete também, o rosa Elizabeth e o mineral. Por quê? Eu estou me inspirando nas cores aqui do papel. Eu sempre trabalho com esse pincel hidratado. Aí eu trabalho a tinta num azulejo, pode ser numa bandejinha. Com o mineral, eu vou fazer linhas dentro das faixas.
Agora com o rosa Elizabeth nas partes que não tem as faixas. Prontinho. Agora eu vou secar bem e vou dar mais uma demão de sombreado com a cor sépia. Acho que aqui é repetição, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Eu vou sombrear e aí eu já volto pra gente começar a trabalhar nos olhinhos. Esse projeto aqui ele é bem detalhado, eu tô tentando trazer de uma forma mais sucinta pra vocês aqui no YouTube. Pra dar um melhor acabamento no vestidinho, eu vou trabalhar com essa sombra com a carimbeira na cor Walnut Stain, que é um marrom escuro. E esse pincel aqui, ele é um pincel de maquiagem, tem algumas pessoas que me perguntam, mas é de maquiagem, de aplicar base, enfim. Ele é um pincel com bastante cerdas, porém são cerdas macias. Aí eu começo a fazer essa sombra aqui na lateral do papel. Pra dar um ar um pouquinho mais vintage. E também para fazer esse vestidinho conversar com os demais elementos. Como eu sombreei a vaquinha, tudo, ia destoar muito o vestidinho sem essa sombra. Venho na lateral e também passo a carimbeira. A parte do vestidinho é só isso. Esse projeto aqui, eu vou precisar invernizar com o verniz em spray, por conta dessa carimbeira. Prontinho. Vou deixar de lado e agora a gente vai fazer a parte final da vaquinha, que é os olhinhos, a maquiagem. Bora lá. Coloquei todos os elementos aqui para vocês verem como o projeto está ficando. Eu adiantei um lado, mas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz e vou finalizar a parte do olhinho do outro lado. O projeto, ele já vem riscadinho aqui, então eu peguei um pincel filete ou um pincel liner, passei o preto. E aí eu tenho esse stencil aqui, ele é lá da Duna Atelier. Ele é um stencil de carinhas, rostinhos. E aí eu vou trabalhar com a parte menor, fazendo uma luz aqui, trabalhando com pincel de pituá e a cor branca. Foco mais na parte inferior, onde tem esse arredondado, pra fazer uma luz, ó. Somente isso. Aí eu coloco de molho na água o pincel, o stencil, dou uma secadinha. Bom, meu cachorrinho pediu cola aqui, minha gente, é assim que a gente tem que trabalhar. Aí, agora eu vou trabalhar com um pincel fininho, dar uma trabalhadinha aqui, e vou fazer os cílios. Aqui é opcional. O filho tá de auditor, né? Ver se a mãe tá fazendo certinho. Aqui eu puxei um pouquinho demais. Vem com o cotonete
pouco aqui da pontinha, ó. Vou arrumar. Volto com o branco, boleador, faço a parte do brilho dos olhos. Um poá maior aqui, um poazinho menor aqui em cima. E aí eu faço 2 miudinhos aqui na lateral. Vou filmar de pertinho pra vocês. Ó, sujei aqui o narizinho já. Limpo. Agora eu vou fazer a maquiagem. Um pouquinho de blush. Passo aqui na bochechinha na lateral. Boleador novamente, tinta branca e faço um poazinho. Prontinho. Agora é só envernizar, como eu falei. Eu vou trabalhar com o verniz em spray. E aí a gente já volta para poder fazer a colagem de todos os recortes. E aqui eu pintei toda a base com a cor preta. Coloquei todos os elementos, eu vou mostrar pra vocês o verniz, né? De repente, se você chegou aqui no canal por meio desse vídeo, não conhece, esse aqui é o verniz em spray com acabamento fosco mate. E agora, eu vou colar os recortes com a cola branca pra ateliê. Além do projeto ter o recorte aqui de sobreposição do vestidinho com o papel para scrapbooking, o pessoal da Opera Laser também manda mostrar pra vocês aqui, ó. 2 corações com glitter para quem quiser colocar aqui no narizinho, ó, ao invés de estampar com stencil como eu fiz. Eu, como fiz em estilo country, não acho que o glitter vai combinar aqui, mas quem quiser pode colar os coraçõezinhos aqui na roupinha ou aqui pra fazer de botãozinho. Eu não vou colocar porque, como eu falei, acho que não combina com o meu estilo de pintura, mas é bem legal ter esse tipo de acessórios, caso você tenha dificuldade de fazer narizinho, enfim. Aqui eu vou deixar firmar um pouquinho. Vou colar aqui na lateral da base e já mostro pra vocês o resultado final. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito obrigada pela atenção. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um grande beijo e até mais. Tchau!